Fala, galera da JNI Paulistana! Boa noite! Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que alegria, privilégio enorme poder estar aqui com esse distrito do meu coração, cada um que eu amo e torço, né? Claro, para o melhor time do mundo. E tem algum tricolor aí essa noite? São Paulo, mais querido do mundo, né? Não estamos nos melhores dias, mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Gente, que precioso poder estar aqui essa noite. Quem não me conhece aqui, deixa eu ver, levanta aí sua mãozinha, só para me saber. Muita gente nova, isso é bom e maravilhoso. Para você que não me conhecia, você não estava perdendo nada demais na sua vida. Mas de qualquer forma, muito prazer, né, estar aqui com vocês. Eu comecei toda a minha vida com o Senhor aqui nesse distrito, na igreja do Nazareno de Osasco, Família e Legado, no Jardim das Flores. E também tive o privilégio de, por muitos anos, aqui estar conectado com esse distrito lindo, servindo como presidente também desse distrito. E estou muito feliz de estar em uma conferência com esse nome, Koinonia, porque ao longo desses 2 anos no qual eu pude servir o distrito, nós também levantamos uma bandeira linda de unidade aqui. E tínhamos um tema, deixa eu ver agora quem são os antigos. Qual era aí o nosso tema? Juntos. E o texto no qual foi aberta a conferência hoje, né? Porque todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E dentro desse tema, nós trabalhamos aqui ao longo de 2 anos, 5 dos 10 valores fundamentais da JNI. Então, juntos, além de falar sobre unidade, sobre comunhão, ele falava também sobre J de juventude, U de unidade, N de nações, T de testemunho, O de oração e S de santidade. Todos os valores e princípios que são essenciais para quem quer viver em comunhão. Então, me alegra demais voltar aqui, tantos anos já, né? Depois, 8 anos atrás, Vandinho até postou uma foto essa semana. E quando nós começávamos as nossas vigílias, que começou ali com mais ou menos 10 pessoas, e a gente foi desafiando um ao outro, e chamamos daqui a pouco, você volta com Timóteo, e tínhamos 20, e aqueles 20 voltaram com mais um, e tínhamos 40, e daqui a pouco tínhamos 80, e chegamos a fazer muitas vigílias aqui com 100, 150, 200 pessoas. Fizemos o acampamento, Juntos 1.0 e Juntos 2.0. Quem aqui estava em algum desses acampamentos? Dá uma glória a Deus. Olha aí, que benção. Quem estava nesses acampamentos, né, chegou também a conhecer aí a gente solteiro, eu, o pastor Vandinho. Chegou a conhecer o Vini Magrão, né? E muitas outras coisas, muitos casais se formando, porque a comunhão aqui está forte demais. Mas sem demoras para a gente continuar. Quem foi abençoado essa tarde por essa palavra maravilhosa do pastor Mateus, amém? Que privilégio, gente. Você não se sente abençoado saber que na sua igreja, na igreja do Nazareno, tem homens e mulheres de Deus, no qual a gente não precisa se humilhar para nada. Hoje, por exemplo, está tendo uma conferência linda, enorme em São José dos Campos. Quem está sabendo dessa conferência? Sim ou não? Né? Passei lá pela frente hoje, vi aquela movimentação na igreja da cidade, mas dentro da igreja do Nazareno nós não perdemos em nada. Tem um momento, o movimento do Dunamis, todo mundo acha, mas o Espírito Santo está sobre a JNI. Ah, mas aquele movimento Loucos por Jesus, aqui estão as pessoas mais apaixonadas por Jesus na JNI. Ah, mas ali estão as melhores cópias de Jesus. As melhores cópias de Jesus que eu conheço se encontram na igreja do Nazareno, da Juventude Nazarena Internacional. E eu sei que tem muitas delas aqui essa noite, por isso abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Porque nessa noite eu quero dar continuidade àquilo que o Espírito já está falando com cada um. E vamos ler os 4 primeiros versos desse capítulo de Paulo à igreja de Éfeso. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus. Quem não encontrou, fala misericórdia.
Parece que está no telão também? Não, está só no retorno. Então você tem que encontrar aí, que esse texto é muito precioso para o nosso coração. E na NVT diz assim a palavra de Deus: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados em uma só esperança, ou para uma só esperança. Pode manter sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos comigo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te damos graças. Eis aqui parte tão linda, forte e chamada da sua igreja, juventude, Senhor. E nós te rogamos, como eles oraram por mim, agora eu peço, abençoa cada filho, cada filha do Senhor, aqueles que porventura ainda não são, ou estão afastados do seu caminho, trazendo, ó Pai, iluminação na mente, trazendo, ó Pai, um chamado e um despertamento ao coração, para que simplesmente nós possamos viver a comunhão que o Senhor projetou e derramou o seu sangue do seu próprio Filho, que é poderoso e eficaz para nos unir, ó Pai, para que nós possamos andar em comunhão. Nós oramos agradecidos nessa noite, pedindo, ó Pai, que bata em retirada todo o ladrão da sua palavra, e que a nossa mente e o nosso coração estejam aqui, conectados com o Senhor, e um com o outro, no nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Koinonia, não é mais juntos, mas o apelo das Escrituras continua sendo para essa JNI distrital: mantenham a comunhão conosco. Isso aponta para nós, querido, tanto no texto de João, como no que nós acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 4. No verso de número 3, Paulo está agora fazendo um apelo aos Efésios, depois de orar por eles. Se você voltar uma página na sua Bíblia, Paulo está orando, Paulo está rogando e Paulo está de joelho diante do Pai. E ele está dizendo assim, para que aqueles Efésios, aqueles cristãos que residiam em Éfeso, fossem tomados de toda a plenitude de Deus e pudessem compreender com todos os santos qual a altura, qual a largura, qual o comprimento e a profundidade do amor do Senhor que excede todo o entendimento. Ele vai dizer que se isso acontecer, e é possível que aconteça, e é possível que nós vivamos em comunhão verdadeira e genuína, porque o sangue de Jesus foi derramado para isso, porque os primeiros cristãos viveram, porque toda igreja viva, relevante, e que houve avivamento até hoje, foi porque ela se uniu. E é possível que nos dias de hoje continue acontecendo. Se isso é uma verdade, é porque, ora, o Espírito é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. De forma que, se o Distrito Paulistano está se unindo aqui para levantar uma bandeira de comunhão, de unidade, o Espírito Santo é muito mais poderoso. E eu aqui já consigo pensar que não só o Distrito Paulistano, mas toda a área São Paulo, não só toda a área São Paulo, mas toda a JNI Brasil, toda a JNI na América do Sul, toda a JNI global, porque, queridos, a nossa igreja, a nossa juventude está em mais países que o McDonald's, do que o Starbucks, do que muitas franquias de alimentação. Então nós estamos aqui reunidos em um distrito, mas nós estamos em mais de 160 países para a glória de Deus. E nós temos comunhão uns com os outros, por meio de Cristo, por meio do Senhor. Mas há um preço, e é isso que eu quero falar nessa noite com vocês, essa palavra especial. Há um preço para a unidade, há um preço para a comunhão. É o que Paulo está nos ensinando de forma específica. Ele está destacando, Paulo não diz, sintam a unidade que existe nesse ambiente. Você está sentindo unidade aqui nesse ambiente? Unidade. Não é o que Paulo está dizendo. Não dá para saber, porque a unidade de verdade, ela vem das entranhas, ela vem do coração, ela vem do sangue de Cristo. E o pastor Mateus já deixou isso claro. Se nós não temos comunhão com Cristo, se nós não temos comunhão com Deus, logo a nossa comunhão pode ser com qualquer outra coisa, mas nós não a devemos e nem podemos chamá-la de cristianismo. Vamos nessa comunhão esperando que haja unidade. Será que vai ter
unidade. Se eu for para conferência koinonia e coloco um tema de comunhão, vai existir unidade? E Paulo está dizendo não. O que Paulo está ensinando no verso 3, depois de orar, é: façam todo o possível para se manterem unidos. E algumas versões aí, mais cringe, mais tradicionais, vai trazer assim: façam todo o esforço possível. Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Como que está em Efésios 4, capítulo 3? Tem alguém no qual a Bíblia está dizendo aí: façam todo o esforço possível? Aqui, pronto. Pastora Vivi e Yuri, 2 ou mais já concordamos, está escrito. Está escrito mesmo, tá bom? É que às vezes você só conhece NVT e NVI, né? Tem outras versões, ela nos enriquece. Então, o que Paulo está nos ensinando é que esforço depende, aliás, voltando, é que unidade depende de esforço. Ela não acontece pelo que eu sinto, pelo que eu espero, pelo que eu acho, pelo que eu penso. A unidade, a comunhão exige humildade, exige paciência, exige renúncia, exige maturidade, porque comunhão não é um sentimento, é uma decisão. Glória a Deus, um crente pintando e prestando atenção na ministração. É o que João está dizendo para a igreja, em defesa da fé, combatendo os falsos ensinos, defendendo e preservando a verdade apostólica. João não está preocupado apenas com a doutrina correta, ele está escrevendo para a igreja, no seu tempo, contra falsos ensinos, sim, mas ele está preocupado com que a igreja possa permanecer unida na verdade. Por isso que no texto base que vocês escolheram, João está dizendo: o que vimos e ouvimos anunciamos, para que mantenham comunhão conosco. Mantenham comunhão. Vocês já viram alguma das estratégias de Satanás? E uma delas é o isolar. Você estava aqui na sessão anterior, glória a Deus. E nós já vimos que a comunhão horizontal, ou seja, com pessoas, ela depende primeiro da nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão uns com os outros nasce da comunhão com o Pai, porque ela não é produzida por simpatia, ela é produzida por Cristo. Agora que nós fomos adotados, nós temos o mesmo Pai. Por isso Paulo está escrevendo: mesmo modo de pensar, humildade, paciência. Façam todo o esforço possível. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós queremos ter comunhão uns com os outros, mas o nosso coração ainda é ímpio, não tem santidade nele. E pensando sobre isso, orando com relação a essa mensagem, estar na conferência com vocês, Deus me fez lembrar de um namorico. Vou usar essa palavra porque eu não era nem convertido. Eu tive uma namorada, eu me converto com 19 para 20 anos, eu tive uma namorada com 18 anos, e eu torcendo para o tricolor mais lindo do mundo. Ela, com medo de perder aquele namorado de 18 anos, tão, elegante, ela contou uma mentira para mim. Porque eu perguntei que time que ela era, e ela disse para mim que ela era São Paulina. Cadê os corintianos? Tem corintiano aí? Você mudaria seu time por um amor? Mas fica vendo essa história, ó. Aí, ela: não, sou São Paulina, tal. E um dia a gente está assistindo o jogo. E aí, São Paulo e Corinthians. E o São Paulo atacando. E vai, gol, gol, gol. E ela nervosa. Eu falei: vai sair gol. Aí daqui a pouco o Corinthians fez um gol. A família dela toda gritou gol. Ela gritou gol junto. Gol! Eu falei: você não é São Paulina? Ela: não era São Paulina nada. Era corintiana. Ela era corintiana, não era São Paulina. E sabe qual é a verdade disso? É difícil a gente falar de comunhão para quem ainda não mudou o coração. Não adianta você dizer você torce para a comunhão. Não adianta falar para você se esforce, porque é um esforço, essa é a parte nossa. Mas a primeira parte foi a que o pastor Mateus pregou mais cedo. Você está em Cristo Jesus, porque se você está em Cristo Jesus, há um só Pai, há um só mediador, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança na qual nós fomos chamados. É a continuidade do texto. Koinonia não é uma possibilidade para um distrito, para uma igreja, para uma pessoa.
É o único caminho. É a única forma. E muitas pessoas deixam de congregar, se ferem, tentam demonstrar algo que elas não são, mas chega uma situação difícil. E aí você vai ver para quem que ela torce. E às vezes, mas o Satanás quer destruir. É óbvio, o Satanás quer destruir a comunhão. Mas só que por muitas vezes Satanás tira o chapéu e fala assim: não estou nem precisando trabalhar, meu, porque, ó, esses crentes aí, viu? Esses crentes aí, não preciso nem entrar no meio. Não é o Satanás não, às vezes é a imaturidade. Não é o Satanás não, às vezes é a falta de perdão. Não é o Satanás não, às vezes é a facção. Não é o Satanás não, às vezes é a dissensão. E coisas semelhantes a essa, do qual Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: já os adverti e volto-os a adverter, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Comunhão é um tema muito sério. Muito sério. E quem ama a Deus precisa aprender a amar gente, a amar pessoas. Quem ama Cristo precisa aprender a amar a igreja. Não, Cristo sim, igreja não. Você quer se casar? Quem quer se casar e dar uma glória a Deus? Você vai se casar só com o corpo da pessoa? Não? Só com a cabeça? Quer casar só com a cabeça? Não? Então Cristo sim, igreja sim, porque a igreja é o corpo de Cristo. Concordo com o John MacArthur quando ele vai dizer: duas coisas são impossíveis. A primeira é se casar sozinho. Tem alguém casado aí? Dá uma glória a Deus. Você é casado sozinho, sabe? Não? Casado com quem? E agora, e você crente? John MacArthur segue dizendo: é impossível se casar sozinho, mas é impossível ser um cristão sozinho. Com quem você está caminhando? Para quem você abre o seu coração? Para quem você presta contas da sua vida espiritual? Quem é que pode te corrigir? Quem te encoraja nos seus dias mais difíceis? Jesus leva muito a sério a comunhão. É por isso que só no Novo Testamento nós encontramos mais de 50 vezes os mandamentos recíprocos, tais como nós acabamos de ler. Uns aos outros. Alguns desses principais: precisamos amar uns, servir. Vamos lá? Junto comigo? Servir, perdoar, suportar, encorajar, exortar, orar, receber, levar as cargas. Mas em Romanos capítulo 12, verso número 10, como nós ainda temos um teatro que vai ministrar o nosso coração essa noite, eu não vou entrar em si em facção, em dissensão, nesses grupos que Satanás é a mente pensante, mas que por muitas vezes nós acabamos entrando. Eu gostaria de destacar o que está escrito por Paulo em Romanos 12, quando ele diz assim: nós devemos honrar uns aos outros. Ou seja, não é possível obedecer e viver boa parte do Novo Testamento sozinho. E nós somos chamados para obedecer e para viver a palavra de Deus, amém? Precisa ser esse livro que guia a nossa vida. Precisa ser ele. O individualismo, ele é uma mentira. Há pessoas que dizem assim: eu não preciso de ninguém. Só quem já falou isso aí. Tem pessoas que falam assim: eu só preciso de Deus. Mas a verdade é que pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Para você que talvez está assim endurecido no seu coração, negócio de prestar conta, que negócio de coinonia, eu só vim por causa do teatro, só vim por causa da camiseta, sei lá, porque... Mas o seu coração está duro, você sabe. E você sabe que o Senhor queria falar com você. Mas você chegou. De tão amado que você é, você chegou. Eu queria lembrar para você nessa noite que você precisou de duas mãos para nascer.
Você precisou de 2 mãos para ser alimentado. Você precisou de 2 mãos para te ajudar na sua higiene nos seus primeiros anos. Você precisou de 2 mãos para aprender a andar. Você precisou de professores. Alguém pegou na sua mão para te ajudar a escrever. Talvez as novas gerações não vão saber mais o que é isso, né? Mas é importante saber escrever. Você precisa de amigos. Se você é cristão, você precisa de pastor. E aí você fala assim, não, eu não preciso. Até quando você morrer, você precisa. Você não vai para o cemitério, alguém vai precisar te levar. E você vai precisar de pelo menos 4 mãos para levar o seu caixão. Isso se você não for tão fortinho que nem eu, né? Talvez, preciso me cuidar. Fiquei com dengue esses dias, emagreci, aí depois não consegui ir para a academia, ganhei. Já vou pedir um treino novo, pastor Mateus. Se você for magrinho, pelo menos você vai precisar de 4 pessoas. Mas ninguém chega sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém é vitorioso sozinho. Eu queria destacar aqui esse Romanos 12 como o maior inimigo da comunhão. Porque qualquer facção, qualquer dissensão, qualquer discórdia, ela nasce da falta de honra. A Bíblia fala sobre cada um desses, divisão, dissensão, facção, mas hoje, nessa noite, para nós, eu queria colocar tudo dentro dessa única palavra. Em Marcos capítulo 6, verso 4, Jesus está em Nazaré e vai ter que ouvir algo do tipo, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus teve que lidar com isso. E honra, da forma mais simples, é tratar uma pessoa segundo o valor que Deus atribui a ela. Quem tem aqui algum objeto de ouro? Alguém tem? Você deixa ele em qualquer lugar? Não? Você em algum momento já perdeu ele e ficou assim, meu Deus, onde que foi que eu coloquei, sim ou não? Porque esse objeto tem valor. Esse objeto tem valor. Agora pensa aqui comigo, o que é que tem valor para Deus? Quem foi que Deus soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida e fez um ser vivente? Quem foi que Deus soprou? Foi o homem. O que tem valor para Deus são as pessoas. E nós precisamos tratar as pessoas com o valor que Deus atribui a elas. Não pela nossa chateação. Hashtag chateado. Isso acontece. Mas até quando a gente vai continuar no leite? Quando é que a gente vai aprender a dialogar? Quando é que a gente vai crescer? Porque se a gente está levantando uma bandeira de unidade, isso significa uma bandeira de crescimento. Se a gente está levantando uma bandeira de unidade, significa eu farei um esforço. Eu vou me esforçar, eu vou lutar pela unidade, eu vou proteger a unidade, eu vou promover a unidade, eu vou viver a unidade, eu vou valorizar a unidade. E a falta de honra é o que quebra a unidade. Das 3 formas mais simples que a gente pode aplicar, ela se revela e quebra a unidade que Cristo derramou o seu sangue para realizar através da rebeldia e da crítica a pessoas que de alguma forma estão acima de nós. Explico. Os nossos pais estão em alguma forma acima de nós, sim ou não? No seu trabalho, você faz o que você quer ou você presta contas para alguém? Então você tem um chefe, um coordenador, alguém que você presta contas. Na igreja do Senhor, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um para os profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outro para apóstolos, outros para pastores e mestres. Na igreja, nós também temos a figura de liderança. Então, a forma mais comum de nós, ao invés de contribuirmos para o avanço do reino de Deus, para o estabelecimento da coinonia, é quando nós desonramos um líder. Quando nós desonramos alguém que está E eu sei que esse tema mexe em uma ferida, eu sei que esse tema mexe em alguns exageros, e eu te recomendo, segue o pastor Rafa Machado, que ele vai falar disso com bastante humor.
tem feito muitos vídeos legais a esse respeito. Mas aqui para nós que queremos crescer, que estamos levantando mais uma vez uma bandeira de koinonia, uma bandeira de unidade nessa noite, o que eu preciso saber? Meu líder tem o pé de barro, sim, ele é feito do mesmo material do que eu, não corre óleo da unção, mas Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, honra os governantes. Tudo que você fizer, faça como para Deus de todo o coração e não para os homens. Então, a Bíblia dá princípios claros de como nós devemos honrar, mas por muitas vezes nós preferimos, por causa da nossa imaturidade, ou por causa do nosso coração de lobo mesmo, tratar aos nossos líderes com rebeldia e crítica. Quem se lembra da irmã de Moisés? Como ela se chamava mesmo? Miriam dançou. A galera do Três Palavrinhas, daí cresceram dentro da igreja. Glória a Deus, meu Danielzinho sabe cantar tudo isso também, e eu sei por causa dele. Mas você sabia que Miriam agiu com crítica e com rebeldia contra o seu próprio irmão? Porque ele, sendo líder, a Bíblia vai dizer em Números 12, 13 e 14, nesse contexto, de que Miriam e Arão falavam mal de Moisés, um com o outro. E a Bíblia diz assim, ó, eles cochichavam, eles estavam falando bem baixinho. Era como uma conversa criptografada de ponta a ponta do WhatsApp. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquele que estabeleceu a unidade, a Bíblia vai dizer assim: mas o Senhor ouviu. Não há como esconder nada dos olhos daquele cujos olhos são como chama de fogo. Aquele que fez os olhos está vendo todas as coisas. Ah, mas o líder não deveria fazer assim, é? Não é comigo. Então não é com Arão que você tem que falar. Então é com o líder que você tem que falar fofo. Quer levantar a bandeira da comunhão, da unidade? Então está na hora de amadurecer. Está na hora de crescer. Um exemplo disso é a Ana. Ana estava quebrada, Ana queria um filho. Seu marido disse para ela: Ana, não sou melhor do que 10 filhos. A sua rival Penina, porque casamento é com um homem e com uma mulher. Não existe nenhum exemplo de poligamia que deu bom, sempre deu ruim. E aí ela está sendo provocada, e sempre na hora de ir para o culto, sempre na hora de ir na conferência da JN Paulistana, Ana está sendo provocada. E provocada excessivamente. Sabe, você se arruma, põe aquela sua melhor roupa, o perfume para ir para o culto, e aí Penina está lá, sua rival, provocando ela excessivamente. Ela chega na casa de Deus e fala assim: agora eu vou receber uma palavra de Deus. Sabe o que o profeta diz? Ela está chapada, ela está bêbada, ela está loucona. Sabe o que Ana fez? Demonstrou que a unidade foi paga com um preço muito alto. Ela poderia, ali falar: não quero mais saber da igreja, não quero mais saber da vida. Poderia se amargurar. Sabe o que ela fez? Não, meu Senhor, não é isso. Eu estou amargurada sim, eu estou chateada sim, mas eu vim aqui derramando a minha alma perante o Senhor. E aí aquele profeta, mesmo já velho, mesmo já tendo tantos ajustes para fazer na posição de liderança sobre a vida dela, estendeu sua mão e disse assim: vai-se em paz e que o Senhor te conceda o pedido que você fez. JN Paulistana, não há nada melhor do que receber a bênção dos nossos pais, a bênção dos nossos líderes, a bênção das autoridades sobre a nossa vida. Se você quer levantar uma bandeira de comunhão na sua igreja, comece levantando uma bandeira de comunhão sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, sobre a sua nação. Para de falar mal do presidente, seja da direita ou seja da esquerda, e passe a orar pelo governo da sua nação, porque quando o governante era Nero, iria passar a cabeça de Paulo ao fio de espada. Paulo escreveu à igreja de Roma: eu suplico que se faça orações e petições por todos aqueles que se acham revestidos de autoridade. Tenha uma visão política? Tenha uma opinião crítica? Tenha. Mas seja um homem ou uma mulher de oração, senão você jamais vai viver o que é comunhão, jamais vai viver o que é unidade. Outra forma no qual a nossa desonra se manifesta contra os superiores é rebeldia e crítica, mas contra os nossos iguais
é competição. Ah, quem nunca? Os discípulos fizeram isso. Os discípulos estavam disputando. Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 18, Lucas capítulo 9. Quem é o maior? Quem é o mais espiritual? Quem é o mais importante? Quem vai se sentar à sua direita? Quem vai se sentar à sua esquerda, Senhor? E a grande verdade é: ninguém é maior. Ninguém é mais importante. Ninguém é mais espiritual. Todos nós somos pó, e ao pó vamos tornar. Difícil, né? Vem ouvir uma palavra sobre comunhão, está ouvindo isso? É porque comunhão exige esforço. Muita gente está do nosso lado, mas não tem comunhão com a gente. Nós conhecemos muito a comunhão e onde há competição quando há vitória sobre a sua vida. Quando há derrota, todo mundo se compadece. Alguns até dizem bem feito, né? Os filhos de Belial. Mas quando há vitória, quando as coisas estão indo bem na sua vida, você vai ver aqueles irmãos que vão se alegrar, que vão te chamar para colocar o pé no chão e que vão compartilhar daquele momento, não como quem está competindo, mas como quem se alegra, porque se nós somos uma família, toda vitória do nosso irmão é uma vitória para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor Jesus. Tem pessoas que competem, tem pessoas que têm grupo para falar: olha lá, viu o que aconteceu, agora parece que está com o rei na barriga. Está parecendo que é Maria, mãe de Jesus. Só quem teve rei na barriga foi Maria, mãe de Jesus. Todos somos pó. Mas se com quem nos lidera a nossa posição é de arrogância sobre os nossos pares, em alguma medida, os nossos irmãos, ela é de competição. Uma das formas de testar o caráter de alguém é dar poder, dar fama, dar recurso para ela, dar visibilidade. E por muitas vezes, mesmo sem visibilidade, mesmo sem poder, sem fama, nós somos arrogantes. E esse é um grande perigo. Arrogantes com quem nos serve, arrogante com quem está de alguma forma sobre os nossos cuidados. Você já viu alguém errar um pedido seu no restaurante? Normalmente não é natural ficar feliz, né? Mas quando nós entendemos que pessoas são pessoas, quando nós entendemos que pessoas têm problemas, têm dores, que pessoas podem estar em um dia difícil, é diferente. Você costuma agradecer a alguém quando te serve? Será que você está tão acostumado? A gente é a geração que não consegue mais dar bom dia, né? Boa tarde, perguntar como você está, porque o nosso mundo está aqui, ó, por tantas vezes. E aí a gente não consegue ter comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que estão pertinho. E a palavra do Senhor vai dizer, Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem entende o reino de Deus, aprende a servir. Mesmo aqueles que estão em uma posição para servir você. Mesmo esses. JN Paulistana, a comunhão é a batida do coração de Deus. Mas atenção, nem toda a unidade é comunhão, é koinonia de verdade. Tem muita gente unida para fazer coisa errada. E dentro da igreja, viu? Mesmo dentro da igreja. Tem amizade que afasta de Deus. E a gente fala, é o grupinho. E o diabo está falando assim, é o grupinho, é o meu grupinho. Porque não sai edificado, não sai amando mais Jesus, não sai amando mais pessoas, não sai amando mais a igreja, é o grupinho do cão, o grupinho do inferno. Tem que se desfazer. Tem grupo que não produz santidade, fala assim, meu amigo, fechamento, Deus respeita tanto você. A questão do arbítrio, ela é tão real, da nossa liberdade, que Deus vai permitir você viver a eternidade perto dos seus melhores amigos. Seus melhores amigos queimam por Jesus? Você vai passar a eternidade junto com eles. Não, seus melhores amigos é aqueles que falam assim, não, tem nada a ver. No inferno tem uma placa escrito, tem nada a ver. Você vai passar a eternidade do lado deles. Comunhão produz santidade, comunhão produz verdade, comunhão produz amadurecimento. Tem discipulado? Não, mas aqui é o nosso grupo de discipulado.
eu preciso trazer para perto. Claro que precisa trazer para perto. Mas para se parecer mais com quem? A gente traz as pessoas para perto da nossa vida, não é para preencher carência nossa não, nossa carência social. A gente traz as pessoas para perto da nossa vida para que elas se tornem mais parecidas com Jesus. Não é para fazer um admirador meu, vem aqui ver como eu faço isso tão bem, não. É para demonstrar para ela, obedeça a Cristo Jesus, assim como eu também estou me esforçando para viver em santidade. Comunhão não é para fazer seguidores para a gente. Agora nesse meu grupo aqui, ó, quantos seguidores, deixa eu ver. Estou com mais seguidores do que o vozinha. Comunhão é para que através da sua comunhão você consiga mais seguidores para Cristo Jesus. Mais pessoas salvas, mais pessoas convertidas, mais pessoas amando a Deus, mais pessoas amando sua família, mais pessoas amando o próximo, mais pessoas amando a igreja do Senhor Jesus. Agora, para a gente caminhar para o final, por que precisamos manter a comunhão? Por quê? Primeira coisa, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados. Olhe para frente. Não para mim, mas olhe para frente agora. Agora, olhe para o seu lado direito. Dá uma olhadinha. Olhou bem? Olhe para o seu lado esquerdo. Dá uma olhadinha para trás agora. Vira mais o pescoço. Isso, tem que alongar. Olhou? Viu alguns amigos seus aí? Viu? Viu gente querida? Viu gente amada? Quem é a única pessoa que por mais que você se mexa aqui, você não consegue ver? Você mesmo. Porque nós fomos criados para olhar primeiro para Deus e depois para o nosso próximo. Hoje em dia a gente quer ter comunhão olhando para nós. Você quer ver uma pergunta que me intriga? É o que eu vou ganhar com isso? No corpo de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus. Você já ganhou infinitamente mais do que podia pedir, pensar ou imaginar. O que Deus, o que o reino de Deus, o que a igreja de Deus vai ganhar com isso? E aí, Zé, e aí, Maria, você faz todo o esforço possível para que a igreja de Deus ganhe com isso, para que mais pessoas sejam formadas à semelhança de Cristo Jesus. Não é sobre você. Não adianta vestir uma camisa e cantar canção. Nunca foi sobre nós, você só pensa em você. Para que haja comunhão, você precisa deixar de pensar em você um pouco e pensar mais no Senhor, nos interesses dele, nos interesses do seu reino. Mateus 22, 37, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame Ele com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Nós nascemos para amar a Deus. E nós manifestamos esse amor a Deus, amando pessoas. Segunda coisa, porque nós precisamos manter a nossa comunhão. Porque a essência de Deus é família. O próprio Deus é uma família. Deuteronômio 6,4, Gênesis 2,24, Juízes 28. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ali há uma palavra hebraica no Antigo Testamento, Echad. Echad significa uma unidade para mais de uma pessoa. Você se lembra quando Deus criou Adão e Eva e agora disse assim, unir-se-á o homem e a sua esposa, ambos serão uma só carne. Duas pessoas, mas são uma só carne. Em Juízes 20 diz que Gideão junta o povo para lutar como um só homem. Gideão juntou um povo, mas para lutar como um só homem. Muitas pessoas, muita diversidade, mas um só propósito em comum. Em Deus, nós somos uma família. Nós precisamos lutar pela unidade, porque o pai dessa família, o cabeça desse corpo, ele valoriza a unidade. É o Deus que, podendo dizer, eu fiz, eu farei, eu vou fazer, ele escolheu dizer, façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E talvez a sua vida às vezes está tão assim, tão sem propósito, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Experimenta você começar a obedecer a Deus e ligar para alguém, ouvir alguém, falar com alguém.
E o Senhor vai levantar alguém que também se importa com você, que ora por você, que levanta você, que é uma bênção na sua vida. Agora, terceira e última coisa disso, antes de nós concluirmos. Nós precisamos manter a comunhão, porque Cristo derramou o seu sangue para que ela fosse eficaz. Jesus, antes de ir para a cruz, está orando a oração sacerdotal. E ele vai dizer: Senhor, eu rogo por aqueles que me deste, por aqueles que ainda virão para mim. E a minha oração, o meu rogo, a minha súplica é uma só. Eu oro para que eles sejam um, como Deus, como o Pai em Cristo é um. Eu rogo para que eles sejam um. Por isso o JNI é tão contraditório. Quando nós insistimos em dividir, é como se nós disséssemos assim: o sacrifício de Cristo não é eficaz para mim. É como se nós voltássemos à igreja de Corinto e uns dizendo para o outro: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas aqueles que levantam a bandeira de unidade são aqueles que continuam dizendo: eu sou de Cristo. E Jesus morreu por mim para me fazer um. Para me fazer um, por isso eu preciso me esforçar e preservar a unidade. Eu tenho um sonho, JNI, e eu penso que todos aqueles que amam o Senhor podem fazer disso um sonho, um projeto seu também. Eu sonho em ver os nossos distritos mantendo a comunhão, em ver as nossas igrejas mantendo uma comunhão verdadeira, não política, não por conveniência, não por agenda. Eu sonho em ver a nossa JNI nacional mantendo a sua comunhão, cada distrito se alegrando com os que estão se alegrando e chorando com os que estão chorando. E ver a nossa igreja na América do Sul sendo um. E ver a nossa igreja global sendo um, porque esse não é apenas o meu desejo, esse é o desejo de Deus. Jesus derramou o seu sangue, é por isso que Paulo escreveu: façam todo o esforço, se apliquem, se dediquem, faça tudo o que cabe a vocês para manterem a unidade no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, e mantenham a comunhão conosco. João disse: mantenham a comunhão. E nessa tarde, nesse início de noite, o Espírito não está nos chamando para sentir algo. Deixa eu ver, eu não estou sentindo nada. Ele está nos chamando para fazer algo. Em Babel, as pessoas se uniram para fazer o que é contrário a Deus. Mas em Atos capítulo 2, se cumpriu o dia de Pentecostes. As pessoas se uniram para buscar a Deus, para viver o propósito de Deus. E Deus está nos chamando essa noite para nos unirmos. Só que é bem provável que a maioria aqui precise resolver algo ainda para viver uma comunhão de verdade. E eu quero orar por você que precisa perdoar alguém. Eu quero orar por você que precisa abandonar a crítica. Para você que precisa excluir algum grupinho onde você fala mal de outras pessoas. Eu quero orar por você que precisa restaurar um relacionamento que está quebrado. Eu quero orar por você que precisa aprender a honrar um líder. Eu quero orar por você que precisa valorizar um irmão. Ele não é um inimigo. Efésios capítulo 6 vai dizer: a nossa guerra não é contra pessoas. Eu quero orar por você que precisa voltar a caminhar com a igreja. Jesus sim, igreja sim. Eu quero orar até mesmo por você que precisa se reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus e dizer: para onde eu irei, Senhor? Para quem eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E se você, essa noite, quer dizer: Senhor, eu quero fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, eu quero manter a comunhão. Senhor, eu quero ser um construtor de unidade. Eu não quero construir muros, Senhor. Eu quero construir pontes para que o mundo te conheça, para que o mundo creia que o Pai enviou. Vamos colocar em pé. Vamos orar juntos. Que a JNI paulistana possa levantar essa bandeira. Eu quero manter a comunhão um com o outro. E a nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho, a nossa comunhão é um presente, é uma dádiva do Espírito Santo. Se você quer responder
essa mensagem, se você precisa de uma dessas orações, nesse momento, não olha para quem está do seu lado. A gente já orou juntos uns com os outros na primeira sessão. Agora é o momento de você vir para o altar. Agora é o momento de você se ajoelhar. Agora é o momento de você dizer: Senhor, eu tenho desonrado. Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Eu tenho sido um inimigo da comunhão. Mas essa noite, Senhor, eu quero ser, pela graça do Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, como um elo que vai conectar pessoas, que vai levantar a bandeira da comunhão e que vai, como em Atos, dia a dia, no partir do pão, na comunhão, nas refeições, nas orações do Senhor, e acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu estarei aqui orando e você pode sair do seu lugar. Agora, se você estiver preocupado demais com o que vão pensar ou com o que vão falar e não com o que você ouviu do Senhor, é completamente compreensível que você vai continuar vivendo em desunião. Mas eu quero orar com aqueles que querem viver comunhão verdadeira. Vem aqui para frente, não espere nenhum louvor. Vem aqui para frente para nós orarmos juntos.
Por essa causa, Jesus, nós nos colocamos de joelho diante do Senhor. Pela unidade do corpo, pela comunhão da igreja, pela verdade, pelo amadurecimento, para o nosso crescimento como filhos e como discípulos do Senhor. Não queremos destruir, Jesus, aquilo que o Senhor derramou o seu precioso sangue para construir. Ah, Jesus, pedimos que pelas suas gloriosas riquezas o Senhor fortaleça cada um dos seus filhos no seu homem interior. Ah, que Cristo habite ricamente em cada coração, que as nossas raízes se aprofundem em amor. Ah, Jesus, perdemos por tantas vezes, ó Deus, a oportunidade de abençoar, de perdoar, a oportunidade de glorificar ao Senhor no corpo, mas essa noite nós nos colocamos de joelhos e te pedimos que possamos compreender com todos os santos qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o comprimento do amor do Senhor, e que sejamos tomados de toda a plenitude tua, Senhor. Que toda a glória seja ao Senhor, por seu grandioso poder que opera em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. E como Paulo, Senhor, rogamos por nós, rogamos pela igreja, rogamos por cada igreja local, por cada juventude local, rogamos pelo distrito paulistano, Senhor, que cada um de nós se levante para viver de modo digno do chamado que nós recebemos. Que sejamos humildes, amáveis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. E que a Deus haja uma disposição dada pelos céus, dadas pelo amor do Senhor, que é derramado nos nossos corações nessa noite, para que todo o esforço possível seja feito, para que nos mantenhamos unidos no mesmo Espírito, pelo elo, pelo vínculo da paz. Pois, ó Deus, reconhecemos que há um só corpo, há um só Espírito, assim como uma só vocação e uma só esperança na qual nós fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, o qual está sobre nós, vive em nós, e por meio de todos nós, o mundo crerá que o Senhor é Deus e que quer reconciliá-lo com Ele. Obrigado, Deus, essa noite pela sua palavra, por tudo que o Senhor já está fazendo nessa tarde e noite. E nós queremos ainda mais do Senhor. Prepara o nosso coração, pois nós vamos receber ainda mais do Senhor nessa noite, ó Pai. E por isso nós oramos pedindo, Deus, derrama o seu amor por meio do Espírito Santo para honrarmos líderes, honrarmos iguais, honrarmos pequeninos, honrarmos a todas as pessoas, porque o valor delas não está nos erros ou nos acertos, no que fazem ou no que deixaram de fazer, mas o valor delas está no fato de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não as resgatou por ouro, por prata ou por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem ruga, sem mancha e sem mácula. Nós fomos resgatados e por isso temos comunhão com o Pai, e por isso temos comunhão uns com os outros, e por isso, Deus, faremos todo o esforço. Mata o ego, crucifica o nosso eu, nos ajuda, Pai, a pensar como Cristo será glorificado, como os meus irmãos serão transformados à imagem de Cristo, e que o Cordeiro de Deus cresça e que nós diminuamos, e que o Senhor seja honrado e glorificado, e que a igreja do Senhor se una para se apresentar como igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula,
para as grandes bodas do Cordeiro, e que ali, Senhor, hajam povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, porque a igreja do Senhor continuou caminhando e vivendo o seu evangelho em uma só fé, em uma só vocação, em uma só esperança, na qual o Senhor nos chama e na qual, pela sua graça, nós viveremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se levante, dê um abraço bem gostoso na pessoa ao seu lado e diga para ela: nós temos comunhão em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus.